Bom dia, graça e paz a todos que me acompanham diariamente nesse momento pastoral. Nós lemos em Atos, capítulo 2, versículo 24, ao qual Jesus, porém Deus ressuscitou rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Querido irmão, querida irmã, não era possível. Assim pensavam os homens, que Jesus voltasse a viver. Ele estava morto, sepultado. O túmulo, com uma grande pedra na frente da entrada, o havia selado. Guardas fortemente armados na frente vigiavam para que ninguém viesse roubar o corpo. Não era possível que alguém jamais ouvisse novamente a voz de Jesus. E aí chega Pentecostes. Não o barulho como de um vento com as línguas de fogo, nem as muitas línguas era o grande milagre do Pentecostes. Tudo isso aconteceu. Não. O maior milagre era que a palavra daquele que estava morto soa agora com grande força. Parece até ironia. Pedro, que havia negado o seu Senhor por 3 vezes naquela noite escura da morte de Jesus, diz a palavra divina, não era possível. Pedro diz, Jesus o Nazareno, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Essa mensagem do não era possível é uma palavra divina. Era impossível que a morte segurasse Jesus. A morte que tanto nos apavora e nos amedronta, não é mesmo? Não era possível. É verdade, os inimigos de Jesus não mediram esforços. Tanto naquela época quanto agora, fizeram de tudo para calar o Filho de Deus para sempre, acabar com o Evangelho. E mesmo assim, no dia do Pentecostes, 12 homens, e mais aqueles 120 que os acompanhavam, anunciaram em muitas línguas a palavra deste mesmo Senhor ressuscitado, e o Evangelho se espalhou pelo mundo inteiro em todos os idiomas. Ouça o que um inimigo de Cristo falou cheio de raiva. Ele disse, o cristianismo é como uma hidra, a gente não consegue matá-lo. Corta-se uma cabeça e logo nascem outras. Essa palavra cheia de ódio é uma grande verdade. Sim, e o comunismo que diz o cristianismo é o ópio do povo, ele vicia, temos que acabar com ele. Tentaram fazer isso, estão tentando nos países fechados comunistas. Mas o cristianismo continua existindo e continua crescendo porque é de Deus. Sim, essas palavras de ódio não vão calar as palavras de Jesus. Não consegue se matar o cristianismo, não porque os cristãos sejam tão corajosos por si mesmos, não. É do poder de Deus que provém. É impossível fazer calar a voz de Deus. Enquanto o Espírito Santo acender o fogo da fé no coração dos cristãos, e isso conforme a promessa divina acontecerá até o final dos séculos, o cristianismo jamais morrerá. E Deus continuará dizendo, não era possível, ou impossível que Jesus permaneça morto. Milhares de sepulcros, milhares de pedras, milhares de selos e milhares de homens querem também hoje fazer calar a voz de Cristo em nós. Ao nosso redor, o mundo inteiro, com a ideologia do politicamente correto, quer dizer que a verdade absoluta de Deus é uma mentira e não existe. Mas Deus diz, impossível. Eu sou a verdade. Querido irmão, querida irmã, todos nós somos chamados a anunciar ao mundo, como Pedro fez no dia do Pentecostes, que não era possível fosse Jesus retido pela morte. Sim, Jesus não pôde ser retido pela morte, graças a Deus. E, Senhor, nós te agradecemos por esse não era possível, porque isso nos garante que o Senhor da vida também dará vida a todos nós que cremos e vivemos nesta fé. Sim, quando nós morrermos, será apenas uma passagem para a glória eterna, a vida sem fim junto contigo no céu. E é isso que aguardamos. Mantenha-nos firmes nessa fé até o fim. Amém.